O milionário foi cego a vida toda, até que a filha da faxineira fez algo sem dizer uma palavra. Eduardo Monteiro sempre soube que era diferente, mas nunca permitiu que isso definisse completamente quem ele era. Aos 36 anos, havia construído um império empresarial impressionante, comandando negócios multimilionários através de sua mente brilhante e determinação inabalável. Sua mansão de 3 andares no bairro mais nobre da cidade era um testemunho silencioso de seu sucesso, com jardins perfeitamente cuidados e uma arquitetura que despertava admiração até mesmo nos transeuntes mais desatentos. Nascido cego, Eduardo havia aprendido desde muito cedo a navegar pelo mundo usando seus outros sentidos aguçados. Seus dedos conheciam cada textura, cada superfície de sua casa como um mapa detalhado gravado em sua memória. O som de seus passos ecoando pelos corredores de mármore era como uma música familiar que o guiava por todos os ambientes. O aroma das flores do jardim que entrava pelas janelas abertas lhe contava sobre as estações do ano e a passagem do tempo. Mas apesar de todo o seu sucesso financeiro e reconhecimento profissional, Eduardo carregava um peso invisível em seu coração. A solidão havia se tornado sua companhia mais constante ao longo dos anos. Ele havia se acostumado ao silêncio que preenchia os amplos espaços de sua casa, interrompido apenas pelos sons distantes do trabalho da equipe de funcionários, que mantinha tudo funcionando perfeitamente. Sua rotina era meticulosamente organizada. Todas as manhãs, acordava no mesmo horário, seguia o mesmo caminho até a sala de estar principal, onde se acomodava em sua poltrona de couro favorita para tomar o café e revisar os relatórios empresariais que seus assistentes gravavam em áudio. O mundo dos negócios era onde ele se sentia mais confiante e no controle, onde sua deficiência visual se tornava quase irrelevante diante de sua capacidade analítica excepcional. Naquela manhã específica de quinta-feira, Eduardo seguiu sua rotina habitual, mas algo no ar parecia diferente. Havia uma energia sutil, uma vibração quase imperceptível que ele não conseguia identificar. Sentado em seu sofá preferido na sala principal, ele escutava atentamente os sons que vinham de diferentes partes da casa. Os passos suaves de Carla, a faxineira que trabalhava para ele há quase 2 anos, ecoavam pelo corredor próximo. Carla sempre havia sido discreta e eficiente em seu trabalho, respeitando o espaço e a privacidade que Eduardo valorizava tanto. Ela sabia exatamente como limpar cada ambiente sem perturbar a ordem meticulosa que ele mantinha. Mas naquele dia, algo era diferente. Eduardo podia ouvir uma segunda presença, passos muito mais leves e rápidos, acompanhados de pequenos sussurros curiosos que despertaram sua atenção. O som de pequenos pés descalços se aproximando pelo piso de madeira fez Eduardo inclinar ligeiramente a cabeça, tentando identificar a fonte daquela nova presença em sua casa. Ele sabia que Carla ocasionalmente precisava trazer sua filha pequena quando não encontrava alguém para cuidar da criança, mas isso raramente acontecia, e a menina sempre permanecia quieta e distante. De repente, Eduardo sentiu o sofá afundar suavemente ao seu lado. Uma presença pequena e delicada havia se acomodado bem próximo a ele, tão silenciosamente que quase o pegou de surpresa. O perfume suave de shampoo infantil e o som de uma respiração tranquila e curiosa confirmaram que era a filha de Carla, que havia decidido se aproximar. Eduardo permaneceu imóvel, sem saber exatamente como reagir àquela situação inesperada. Durante anos, ele havia se acostumado ao isolamento, evitando contato próximo com outras pessoas, especialmente crianças, que sempre pareciam não saber como se comportar ao redor de alguém com deficiência visual. Mas antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Eduardo sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Um toque delicado e inocente em seu rosto, especificamente em seus olhos fechados.
A sensação foi seguida imediatamente por uma brisa refrescante e o som de algo líquido sendo borrifado muito próximo ao seu rosto. Naquele instante, algo totalmente inexplicável e extraordinário aconteceu com Eduardo Monteiro. Essa é apenas o começo de uma jornada que vai emocionar você do primeiro ao último segundo. Se você está gostando desta história incrível, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhum capítulo desta saga emocionante e deixe um comentário contando de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade agora. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração. O que aconteceu nos segundos seguintes desafiou tudo o que Eduardo conhecia sobre a realidade e os limites do possível. Pela primeira vez em seus 36 anos de existência, formas começaram a se materializar diante dele, onde antes havia apenas escuridão absoluta. Não eram imagens claras e definidas, mas contornos suaves, sombras e luzes que dançavam em sua visão como pinturas aquareladas tomando forma lentamente. Eduardo permaneceu completamente imóvel, seu coração batendo de forma descompassada enquanto tentava processar o que seus olhos estavam captando. As sensações eram avassaladoras e confusas ao mesmo tempo. Ele conseguia distinguir a claridade que entrava pelas grandes janelas da sala, algo que jamais havia experimentado, mas que de alguma forma reconhecia instintivamente como luz natural. A pequena figura ao seu lado gradualmente se tornava mais nítida em sua visão em desenvolvimento. Sofia, a filha de Carla, aparecia como uma silhueta delicada, com cabelos escuros que emolduravam um rostinho curioso e grandes olhos brilhantes que o observavam com uma inocência pura. Em suas pequenas mãos, ela segurava um frasco rosa translúcido, decorado com pequenos desenhos de flores que Eduardo conseguia distinguir vagamente. A criança parecia completamente alheia ao milagre que havia acabado de acontecer. Para ela, aquilo havia sido simplesmente um ato espontâneo de curiosidade infantil, sem qualquer consciência do impacto extraordinário de suas ações. Sofia balançava as pernas enquanto permanecia sentada ao lado dele, observando com interesse as mudanças sutis na expressão facial de Eduardo. Eduardo tentou piscar várias vezes, temendo que aquela experiência fosse apenas uma alucinação temporária ou um sonho vívido do qual logo despertaria. Mas as imagens permaneciam, tornando-se gradualmente mais claras e definidas. Ele podia ver as texturas do tecido de seu sofá de couro, as estampas dos tapetes persas espalhados pelo piso, os reflexos da luz do sol nas superfícies polidas dos móveis de madeira nobre. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele as levantava diante do rosto, observando pela primeira vez na vida seus próprios dedos, as linhas de suas palmas, as veias que percorriam seus pulsos. Era uma experiência simultaneamente familiar e completamente nova, como reconhecer algo que sempre soube que existia, mas nunca havia realmente conhecido. A sala principal de sua mansão se revelava diante dele em toda sua grandiosidade. Eduardo podia finalmente ver os detalhes arquitetônicos que havia apenas imaginado, baseado nas descrições de outras pessoas. Os altos pés direitos, as molduras ornamentadas, os lustres de cristal que pendiam majestosamente do teto, tudo ganhava vida real em sua percepção visual recém-adquirida. Sofia continuava a observá-lo com curiosidade crescente, parecendo fascinada pelas reações que provocava no homem adulto. Ela não compreendia completamente o que havia acontecido, mas sua intuição infantil captava que algo especial e importante estava ocorrendo naquele momento. Eduardo tentou se levantar do sofá, mas descobriu que seus movimentos estavam descoordenados. Durante toda a sua vida, havia desenvolvido um sistema sofisticado de navegação baseado em memória espacial,
contagem de passos e referências táteis. Agora, com a visão disponível, seu cérebro precisava aprender a integrar essas novas informações visuais com seus sistemas de orientação já estabelecidos. Cada passo que dava era uma descoberta. Eduardo podia ver seus próprios pés tocando o chão, observar os padrões intrincados dos tapetes pelos quais havia caminhado milhares de vezes sem nunca realmente conhecer. As cores se revelavam como um universo inteiramente novo de sensações. O dourado dos detalhes dos móveis, o verde profundo das plantas que Carla cuidava com carinho, o azul suave que entrava pelas janelas refletindo o céu. Sofia escorregou do sofá e correu em direção à cozinha, provavelmente procurando por sua mãe. Eduardo a observou se afastar, ainda maravilhado com a capacidade de realmente ver outra pessoa se movendo pelo espaço. Era como assistir a um filme do qual ele havia apenas ouvido a trilha sonora durante toda a vida. E agora, finalmente, podia ver as imagens que acompanhavam os sons familiares. O som dos passos de Carla se aproximando pelo corredor ganhou uma nova dimensão quando Eduardo finalmente a viu aparecer na entrada da sala. Ela era uma mulher de meia idade, com cabelos castanhos presos em um coque prático e um uniforme azul claro impecavelmente limpo. Sua expressão demonstrava a preocupação natural de uma mãe que havia perdido de vista sua filha pequena por alguns minutos. Quando Carla notou Eduardo de pé no meio da sala, com uma expressão completamente diferente da habitual, ela parou abruptamente. Havia algo em seus olhos que ela nunca havia visto antes, uma vivacidade e uma presença que transcendiam sua condição anterior. Era como se ele estivesse realmente vendo pela primeira vez, o que, naturalmente, era exatamente o que estava acontecendo. Eduardo permaneceu parado no centro da sala, tentando encontrar palavras para descrever o indescritível. Carla o observava com crescente preocupação, notando que algo fundamental havia mudado em seu comportamento habitual. Durante os 2 anos em que trabalhara para ele, ela havia se acostumado com seus movimentos precisos e calculados, sua forma particular de inclinar a cabeça para captar melhor os sons, sua maneira característica de tatear levemente os objetos antes de manuseá-los. Mas naquele momento, Eduardo estava se comportando de forma completamente diferente. Seus olhos, que normalmente permaneciam fechados ou direcionados para baixo, agora se moviam ativamente pelo ambiente, focalizando objetos específicos com uma precisão que desafiava sua condição conhecida. Ele parecia estar absorvendo visualmente cada detalhe da sala, como se a estivesse descobrindo pela primeira vez. Sofia correu até sua mãe e se escondeu atrás de suas pernas, segurando ainda o frasco rosa que havia usado momentos antes. A criança parecia intuir que havia uma tensão no ar, embora não compreendesse exatamente o que havia causado aquela mudança na atmosfera. Carla acariciou suavemente os cabelos da filha, tentando tranquilizá-la enquanto mantinha seu olhar fixo em Eduardo. Eduardo finalmente conseguiu articular suas primeiras palavras desde que o milagre havia ocorrido. Sua voz saiu embargada, carregada de emoção e incredulidade. Ele tentou explicar o que estava experimentando, mas as palavras pareciam insuficientes para transmitir a magnitude da transformação que estava vivenciando. Como descrever cores para alguém que sempre as conheceu? Como explicar a experiência de ver rostos humanos pela primeira vez? Carla inicialmente pensou que Eduardo estava tendo algum tipo de episódio médico ou psicológico. Ela havia ouvido falar de casos raros em que pessoas com deficiências desenvolviam alucinações sensoriais ou experiências psicossomáticas intensas. Sua primeira reação foi se aproximar dele cuidadosamente, falando em tom calmo e tranquilizador, como faria com qualquer pessoa que parecesse estar em estado de confusão.
Mas à medida que Eduardo começou a descrever com precisão impossível detalhes visuais específicos da sala, objetos que ele nunca havia tocado e que estavam posicionados fora de seu alcance habitual, Carla começou a perceber que algo extraordinário estava realmente acontecendo. Eduardo mencionou a cor exata da blusa que ela estava usando naquele dia, descreveu o pequeno arranjo de flores artificiais em uma mesa lateral, identificou uma mancha de luz solar projetada na parede oposta. Sofia observava a conversa entre os adultos com a intuição aguçada das crianças pequenas. Embora não compreendesse completamente as implicações do que havia feito, ela começava a perceber que seu gesto inocente havia causado algo importante e significativo. A menina segurava seu frasco rosa com mais força, como se fosse um tesouro precioso que de alguma forma havia participado de um momento mágico. Eduardo pediu para se sentar novamente, sentindo-se sobrecarregado pela intensidade das novas sensações visuais. Cada movimento de seus olhos revelava novos detalhes que seu cérebro precisava processar e catalogar. As cores eram particularmente impactantes, criando associações emocionais que ele nunca havia experimentado antes. O vermelho das almofadas do sofá evocava uma sensação de calor e energia, enquanto o verde das plantas transmitia tranquilidade e vida. Carla se aproximou com cuidado e perguntou se Eduardo gostaria que ela chamasse um médico ou alguém da família para acompanhá-lo naquele momento. Ela estava genuinamente preocupada com seu bem-estar, mas também profundamente curiosa sobre o que poderia ter causado uma mudança tão dramática e repentina. Eduardo agradeceu sua preocupação, mas explicou que se sentia bem fisicamente, apenas emocionalmente sobrecarregado pela experiência. Ele então direcionou sua atenção para Sofia, que continuava parcialmente escondida atrás das pernas de sua mãe. Eduardo conseguia ver pela primeira vez o rostinho da criança que havia sido responsável por aquele milagre inexplicável. Sofia tinha olhos grandes e expressivos, uma pele morena suave e um sorriso tímido que aparecia e desaparecia enquanto ela o observava. Seus cabelos escuros caíam em cachos naturais ao redor do rosto, e ela usava um vestidinho amarelo simples, mas limpo e bem cuidado. Eduardo sentiu uma onda de gratidão e ternura em relação à pequena Sofia, que transcendia qualquer coisa que já havia experimentado. Aquela criança inocente, sem qualquer intenção específica, além da curiosidade natural, havia lhe dado o presente mais extraordinário que alguém poderia receber. Ela havia lhe concedido a capacidade de ver o mundo, de experimentar a beleza visual da vida pela primeira vez. O frasco rosa que Sofia segurava se tornava cada vez mais intrigante para Eduardo. Ele pediu gentilmente para examiná-lo mais de perto. E Carla, após um momento de hesitação, encorajou sua filha a mostrar o objeto para Eduardo. O frasco era pequeno e delicado, decorado com desenhos infantis de flores e borboletas. Parecia conter um líquido transparente, possivelmente água com algum tipo de fragrância suave. Nas horas que se seguiram àquele momento transformador, Eduardo se viu envolvido em uma jornada de descobertas que ia muito além da simples recuperação da visão. Cada objeto em sua casa ganhava uma nova dimensão. Cada espaço familiar se revelava com detalhes que sua imaginação nunca havia conseguido capturar completamente. Mas junto com essa alegria avassaladora, surgia também uma necessidade urgente de compreender como algo aparentemente impossível havia acontecido. Carla havia concordado em permanecer na mansão além de seu horário habitual de trabalho, reconhecendo que Eduardo precisava de companhia durante aquele momento extraordinário e potencialmente instável. Sofia brincava tranquilamente na sala, inconsciente da magnitude do que havia causado, ocasionalmente olhando para Eduardo com curiosidade quando percebia que ele a observava com atenção especial. Eduardo decidiu entrar em contato com seu médico pessoal, Dr. Henrique Almeida, um oftalmologista renomado que o acompanhava desde a adolescência. Doutor,
Henrique havia realizado inúmeros exames ao longo dos anos, sempre chegando à mesma conclusão. A cegueira de Eduardo era congênita e permanente, resultado de uma malformação nos nervos ópticos que tornava impossível qualquer tipo de correção cirúrgica ou tratamento médico. A conversa telefônica com o Dr. Henrique foi inicialmente difícil. O médico, compreensivelmente cético, sugeriu que Eduardo poderia estar experimentando alucinações visuais complexas ou algum tipo de episódio psicológico. Esse tipo de fenômeno, embora raro, já havia sido documentado em casos de pessoas com deficiências sensoriais que desenvolviam percepções sensoriais fantasmas em situações de estresse extremo ou mudanças emocionais significativas. Mas quando Eduardo começou a descrever com precisão absoluta detalhes visuais de objetos que Dr. Henrique conhecia bem do consultório médico, incluindo a localização exata de diplomas na parede e a cor específica das poltronas da sala de espera, o médico concordou em fazer uma visita domiciliar imediata. Sua curiosidade profissional havia sido despertada, e ele reconhecia que estava diante de algo que desafiava tudo o que conhecia sobre oftalmologia. Enquanto aguardavam a chegada do médico, Eduardo aproveitou para explorar sua casa, com os olhos pela primeira vez. Carla o acompanhava discretamente, pronta para ajudá-lo, caso ele precisasse, mas respeitando sua necessidade de vivenciar aquelas descobertas de forma independente. Sofia os seguia ocasionalmente, carregando seu frasco rosa como se fosse um talismã mágico. O escritório de Eduardo se revelou exatamente como ele havia imaginado, mas com nuances visuais que adicionavam profundidade emocional ao espaço. Seus livros em braille se alinhavam perfeitamente nas estantes de madeira escura. Seus equipamentos de tecnologia assistiva ocupavam posições estratégicas na mesa de trabalho e as janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade que ele nunca havia sido capaz de apreciar. A biblioteca particular, onde Eduardo passava muitas horas ouvindo audiolivros, se transformou em um ambiente completamente novo sob sua perspectiva visual. As lombadas dos livros criavam um mosaico de cores e texturas. Os raios de sol, que entravam pelas janelas altas, desenhavam padrões geométricos no chão de madeira, e os detalhes arquitetônicos das estantes revelavam um trabalho artesanal que ele havia apenas imaginado. Dr. Henrique chegou à mansão no final da tarde, carregando uma maleta completa de equipamentos oftalmológicos portáteis. Sua expressão misturava ceticismo profissional com curiosidade científica genuína. Ele havia conhecido Eduardo por mais de 20 anos e nunca havia presenciado qualquer indício de capacidade visual, por menor que fosse. O exame médico que se seguiu foi meticuloso e abrangente. Dr. Henrique utilizou todos os instrumentos à sua disposição para avaliar a estrutura ocular de Eduardo, testar sua capacidade de resposta à luz, medir sua acuidade visual e examinar o funcionamento dos nervos ópticos. Os resultados eram completamente inexplicáveis do ponto de vista médico convencional. Eduardo demonstrava visão perfeita em todos os testes aplicados. Sua capacidade de identificar cores, formas, movimentos e profundidade estava dentro dos parâmetros normais para alguém que havia nascido com visão plena. Mais surpreendente ainda, seus exames físicos não mostravam qualquer alteração na estrutura anatômica que havia sido documentada em exames anteriores. Era como se seus olhos tivessem sido completamente reconstruídos por alguma força desconhecida. Doutor Henrique solicitou que Eduardo descrevesse exatamente o que havia acontecido durante o momento da transformação. Eduardo relatou cada detalhe que conseguia recordar. O toque delicado de Sofia em seus olhos, o borrifo do líquido contido no frasco rosa, a sensação inicial de formigamento seguida pela gradual emergência das imagens visuais. O médico, então, voltou sua atenção para Sofia e seu frasco misterioso,
A criança, inicialmente tímida, permitiu que Dr. Henrique examinasse o recipiente e seu conteúdo. O frasco continha apenas água comum, possivelmente com algumas gotas de perfume infantil ou água de colônia suave. Não havia nenhum componente químico ou medicamento que pudesse explicar um efeito terapêutico tão dramático e imediato. Carla explicou que Sofia havia encontrado o frasco em sua bolsa pessoal naquela manhã. Era apenas um pequeno borrifador decorativo que ela usava para refrescar o ambiente ou aplicar água perfumada quando sua filha pedia. Nada no objeto ou em seu conteúdo sugeria qualquer propriedade especial ou terapêutica. Dr. Henrique concluiu sua avaliação em um estado de perplexidade profissional que ele raramente havia experimentado em sua carreira médica. Todos os dados científicos disponíveis confirmavam que Eduardo havia recuperado completamente sua visão, mas nenhuma explicação médica convencional podia justificar como isso havia acontecido. Os dias que se seguiram ao milagre foram uma mistura intensa de alegria, descoberta e adaptação para Eduardo. Sua rotina meticulosamente estruturada precisou ser completamente reimaginada, agora que a visão havia se tornado parte de sua experiência cotidiana. Atividades simples, como tomar banho, escolher roupas ou preparar uma refeição, ganharam dimensões completamente novas que requeriam tempo e paciência para serem dominadas. Eduardo contratou temporariamente uma terapeuta ocupacional especializada em adaptações sensoriais para ajudá-lo a integrar sua nova capacidade visual com os sistemas de navegação e organização que havia desenvolvido ao longo de décadas. Era paradoxalmente necessário reaprender muitas habilidades básicas. Agora que tinha acesso a informações visuais que seu cérebro estava processando pela primeira vez. Carla continuou trabalhando na mansão, mas seu relacionamento com Eduardo havia se transformado significativamente. Ela havia se tornado uma testemunha privilegiada de um evento extraordinário, e Eduardo sentia uma conexão especial com ela e sua filha que transcendia a relação profissional anterior. Sofia, por sua vez, parecia completamente natural em relação ao que havia acontecido, tratando Eduardo com a mesma curiosidade inocente de sempre. Eduardo decidiu documentar meticulosamente sua experiência, tanto por razões pessoais quanto pela possibilidade de que sua história pudesse contribuir de alguma forma para a compreensão médica de fenômenos similares. Ele começou a escrever um diário detalhado, descrevendo cada nova descoberta visual, cada emoção relacionada às cores e formas, cada desafio de adaptação que enfrentava. A experiência de ver seu próprio reflexo pela primeira vez foi particularmente impactante. Eduardo passou longos minutos diante do espelho de seu banheiro, estudando seu próprio rosto como se estivesse conhecendo uma pessoa completamente nova. Ele podia finalmente associar sua voz e personalidade com uma aparência física específica, criando uma integração de identidade que nunca havia experimentado antes. Seus cabelos eram castanhos escuros, com alguns fios grisalhos nas têmporas. Seus olhos eram de um marrom profundo, que agora brilhava com uma vivacidade nova, e suas mãos, que havia conhecido apenas pelo tato, revelavam linhas de expressão que contavam a história de suas experiências de vida. Era como se estivesse se encontrando consigo mesmo pela primeira vez aos 36 anos de idade. Eduardo também começou a redescobrir sua casa sob uma perspectiva completamente nova. Espaços que ele conhecia perfeitamente pela memória tátil e espacial revelaram detalhes arquitetônicos surpreendentes. O jardim, que ele havia apreciado apenas através de fragrâncias e sons, se transformou em um espetáculo visual de cores e texturas que superou todas as suas expectativas anteriores. As cores tornaram-se uma obsessão natural para Eduardo. Ele passava horas observando como a luz natural mudava ao longo do dia, criando diferentes tonalidades e sombras nos objetos familiares.
O verde das plantas ganhou dezenas de variações sutis, desde os tons mais claros das folhas novas até os verdes profundos e maduros das folhagens estabelecidas. O azul do céu se revelou como um universo de nuances que mudavam constantemente com as nuvens e a posição do sol. Sofia se tornou uma visitante regular na mansão, acompanhando sua mãe durante o trabalho com mais frequência do que antes. Eduardo sentia uma afeição especial pela criança que havia sido o instrumento de sua transformação, e ela parecia naturalmente atraída pela nova energia que ele emanava. Eles desenvolveram uma comunicação silenciosa, baseada em olhares e sorrisos que criavam momentos de conexão genuína. Eduardo decidiu fazer algumas mudanças significativas em sua vida profissional para acomodar sua nova realidade. Ele reduziu sua carga de trabalho para ter mais tempo para explorar e se adaptar às suas novas capacidades sensoriais. Seus sócios e funcionários foram informados sobre sua recuperação visual, gerando uma onda de curiosidade e admiração que Eduardo ainda estava aprendendo a lidar. A notícia de sua recuperação milagrosa começou a se espalhar discretamente entre seus círculos sociais e profissionais. Eduardo havia optado por manter privacidade sobre os detalhes específicos do evento, compartilhando apenas que havia recuperado sua visão de forma inesperada. Ele ainda não estava pronto para lidar com a atenção pública ou as inevitáveis questões sobre como algo aparentemente impossível havia acontecido. Doutor Henrique continuava acompanhando o progresso de Eduardo com fascínio científico. Ele havia consultado colegas especialistas em neurologia e oftalmologia, compartilhando discretamente os detalhes do caso sem revelar a identidade de Eduardo. O consenso médico era unânime. Do ponto de vista científico convencional, o que havia acontecido era impossível, mas os resultados eram inegáveis e consistentes. Eduardo começou a experimentar atividades que nunca havia sido capaz de realizar. Ele aprendeu a dirigir, uma experiência que combinou liberdade física com independência emocional de uma forma que ele nunca havia imaginado possível. Suas primeiras tentativas foram cautelosas e supervisionadas, mas gradualmente ele desenvolveu confiança e habilidade suficientes para se movimentar pela cidade de forma autônoma. A leitura visual se tornou uma nova paixão. Eduardo, que havia sido um ávido consumidor de audiolivros e literatura em braille, agora podia experimentar textos através da visão. A experiência era completamente diferente, permitindo que ele processasse informações em velocidades diferentes e captasse nuances visuais na formatação e apresentação que enriqueciam sua compreensão dos textos. Com sua nova capacidade visual, Eduardo começou a perceber aspectos do mundo ao seu redor que haviam permanecido ocultos durante toda a sua vida anterior. Sua primeira saída independente pela cidade revelou realidades sociais que ele havia conhecido apenas através de descrições ou experiências auditivas limitadas. A pobreza, o sofrimento e as dificuldades de outras pessoas ganharam uma dimensão visual que impactou profundamente sua perspectiva de vida. Durante uma caminhada pelo centro da cidade, Eduardo observou pela primeira vez mendigos nas ruas, crianças trabalhando em semáforos, idosos abandonados em bancos de praças. Essas imagens visuais criaram conexões emocionais muito mais intensas do que suas experiências anteriores, baseadas apenas em sons e descrições. Ele começou a compreender que sua riqueza e isolamento o haviam protegido de uma realidade social muito mais complexa e dolorosa. Eduardo voltou para casa naquele dia com um sentimento de responsabilidade que nunca havia experimentado antes. Sua recuperação milagrosa começou a parecer não apenas um presente pessoal, mas talvez um chamado para algo maior. Ele começou a questionar o propósito por trás do que havia acontecido com ele, e se havia alguma razão específica pela qual
havia sido escolhido para vivenciar aquela transformação extraordinária. Carla notou a mudança gradual no comportamento de Eduardo ao longo das semanas seguintes. Ele fazia mais perguntas sobre sua vida pessoal, sobre os desafios que ela enfrentava como mãe solteira, sobre as dificuldades financeiras que ocasionalmente mencionava discretamente. Eduardo nunca havia demonstrado esse nível de interesse pessoal nas vidas de seus funcionários, não por falta de consideração, mas simplesmente porque sua própria adaptação às limitações havia criado um foco muito interno. Sofia continuava sendo uma presença especial na vida de Eduardo. A criança havia se acostumado a visitá-lo regularmente e eles desenvolveram atividades conjuntas que aproveitavam sua nova capacidade visual. Eduardo ensinou Sofia a reconhecer diferentes tipos de flores no jardim, explicando cores e formas com o entusiasmo de alguém que estava descobrindo essas maravilhas pela primeira vez. Sofia, por sua vez, mostrava a Eduardo o mundo através de sua perspectiva infantil, apontando detalhes pequenos e maravilhosos que adultos frequentemente ignoram. Eduardo decidiu investigar mais profundamente a situação financeira de Carla, não por curiosidade invasiva, mas porque havia percebido sinais de dificuldades que sua nova capacidade de observação visual tornava mais evidentes. Ele notou que as roupas de Sofia, embora sempre limpas e bem cuidadas, eram obviamente usadas e remendadas com carinho. O calçado de Carla mostrava sinais de desgaste excessivo e ela ocasionalmente mencionava preocupações sobre contas médicas ou despesas escolares da filha. Quando Eduardo discretamente ofereceu ajuda financeira adicional, Carla inicialmente resistiu, explicando que não queria misturar sua relação profissional com questões pessoais. Mas Eduardo conseguiu convencê-la de que sua oferta vinha de um lugar de gratidão genuína pelo papel que ela e Sofia haviam desempenhado em sua transformação. Ele argumentou que ajudá-las seria também uma forma de honrar o milagre que havia recebido. Eduardo começou a fazer contribuições regulares para a educação de Sofia, incluindo aulas de música, arte e atividades extracurriculares que a criança havia sempre desejado, mas que estavam fora do alcance financeiro de sua mãe. Ele também providenciou um plano de saúde abrangente para Carla e Sofia, garantindo que elas tivessem acesso aos melhores cuidados médicos disponíveis. Mas Eduardo sabia que sua responsabilidade se estendia além de sua própria casa. Ele começou a pesquisar organizações de caridade que trabalhavam com pessoas com deficiência visual, crianças carentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Sua perspectiva única, como alguém que havia vivido com deficiência visual por décadas e agora podia ver o mundo de forma plena, lhe dava insights valiosos sobre as necessidades reais dessas comunidades. Doutor, Henrique sugeriu que Eduardo considerasse compartilhar sua história com a comunidade médica, não apenas como um caso científico interessante, mas como uma fonte de esperança para outras pessoas com deficiências visuais. Eduardo inicialmente hesitou, preocupado com a exposição pública e as inevitáveis questões sobre a natureza inexplicável de sua recuperação. Após semanas de reflexão, Eduardo decidiu que talvez houvesse uma razão maior por trás de sua transformação. Ele começou a desenvolver planos para estabelecer uma fundação dedicada a ajudar pessoas com deficiência visual e suas famílias. Sua experiência pessoal, combinada com seus recursos financeiros, poderia criar oportunidades reais de mudança na vida de muitas pessoas. Eduardo convocou uma reunião com seus advogados e consultores financeiros para discutir a criação da fundação. Ele queria estabelecer programas que oferecessem não apenas assistência financeira, mas também tecnologia assistiva, treinamento profissional, apoio educacional e recursos de adaptação que ele sabia serem essenciais para pessoas com deficiência visual.
Sofia se tornou uma inspiração constante para os planos de Eduardo. Observando a naturalidade com que a criança interagia com ele, independentemente de sua condição anterior, Eduardo compreendeu a importância de programas educacionais que promovessem inclusão e compreensão desde a infância. Ele queria criar iniciativas que ensinassem crianças sobre diversidade e deficiência de forma positiva e natural. Carla se emocionou profundamente quando Eduardo compartilhou seus planos para a fundação. Ela havia testemunhado de perto sua transformação, não apenas física, mas também emocional e espiritual. Carla reconhecia que o homem isolado e focado apenas em negócios que ela havia conhecido inicialmente estava se transformando em alguém com uma visão muito mais ampla de propósito e responsabilidade social. Eduardo decidiu que o primeiro projeto da fundação seria a criação de um centro de recursos para famílias de crianças com deficiência visual. O centro ofereceria desde equipamentos especializados até aconselhamento psicológico, programas de desenvolvimento infantil adaptados e treinamento para pais e cuidadores. Ele queria garantir que outras famílias não tivessem que enfrentar as dificuldades sozinhas. A notícia sobre os planos filantrópicos de Eduardo começou a circular discretamente entre seus contatos empresariais e sociais. Muitos se surpreenderam com a mudança radical em suas prioridades, mas a sinceridade e paixão com que ele falava sobre seus novos projetos eram evidentes e inspiradoras. Outros empresários começaram a se interessar em colaborar com suas iniciativas. Eduardo também decidiu documentar sua experiência de forma mais ampla, trabalhando com um escritor para criar um livro que pudesse servir como fonte de inspiração e informação para outras pessoas enfrentando desafios similares. Ele queria que sua história fosse contada de forma honesta e humilde, reconhecendo tanto o aspecto extraordinário de sua recuperação, quanto as lições universais sobre resiliência e gratidão que ela continha. 6 meses após aquele momento transformador, Eduardo estava completamente imerso na criação de sua fundação. O projeto havia evoluído muito além de suas concepções iniciais, tornando-se uma iniciativa abrangente que visava revolucionar o apoio oferecido a pessoas com deficiência visual e suas famílias. Ele havia reunido uma equipe multidisciplinar de profissionais, incluindo educadores especializados, psicólogos, terapeutas ocupacionais e especialistas em tecnologia assistiva. A Fundação Sofia, nomeada em honra à pequena criança que havia sido o instrumento de sua transformação, foi oficialmente estabelecida em um prédio moderno no centro da cidade. Eduardo investiu pesadamente na criação de instalações de última geração, equipadas com as mais avançadas tecnologias de assistência visual, salas de treinamento adaptadas, bibliotecas especializadas e espaços de convivência que promoviam a integração social. Sofia, agora com 7 anos, havia se tornado uma embaixadora não oficial da fundação. Eduardo frequentemente a levava para visitar as instalações, e ela interagia naturalmente com as crianças e adultos que participavam dos programas. Sua presença espontânea e alegre tinha um efeito terapêutico notável nas pessoas que enfrentavam desafios relacionados à deficiência visual. Carla havia aceito uma promoção significativa, tornando-se coordenadora de relacionamento familiar na fundação. Sua experiência pessoal como mãe, combinada com sua observação próxima da transformação de Eduardo, a tornava especialmente qualificada para apoiar outras famílias navegando por situações similares. Ela desenvolvia programas de suporte emocional e prático que abordavam tanto as necessidades das pessoas com deficiência quanto de seus familiares. O primeiro grande projeto da Fundação foi a criação de um programa piloto em 5 escolas públicas da cidade, focado na integração de crianças com deficiência visual no sistema educacional regular.
Eduardo acreditava firmemente que a inclusão deveria começar na infância, criando ambientes onde a diversidade fosse vista como natural e enriquecedora para toda a comunidade escolar. Doutor Henrique havia se tornado um conselheiro médico da Fundação, contribuindo com sua expertise em oftalmologia e coordenando pesquisas sobre tecnologias emergentes que poderiam beneficiar pessoas com deficiência visual. Embora ele ainda não tivesse encontrado uma explicação científica para a recuperação de Eduardo, ele canalizado seu fascínio com o caso para desenvolver novas abordagens terapêuticas e de reabilitação. Eduardo começou a viajar regularmente para visitar outras organizações similares em diferentes países, estudando modelos de sucesso e estabelecendo parcerias internacionais. Suas viagens eram particularmente significativas, porque ele podia finalmente experimentar visualmente as diferentes culturas, paisagens e ambientes que encontrava. Cada nova experiência visual enriquecia sua compreensão do mundo e inspirava novas ideias para seus projetos filantrópicos. A história de Eduardo havia começado a atrair a atenção da mídia especializada em questões sociais e deficiência. Várias publicações solicitaram entrevistas, interessadas tanto em sua recuperação extraordinária quanto em seu trabalho filantrópico inovador. Eduardo concordou em participar de algumas entrevistas cuidadosamente selecionadas, sempre focando mais em suas iniciativas sociais do que nos aspectos inexplicáveis de sua transformação pessoal. Sofia havia desenvolvido um interesse especial em ajudar outras crianças que visitavam a fundação. Eduardo observava com admiração como ela espontaneamente oferecia apoio e amizade para crianças que estavam enfrentando desafios similares aos que ele havia vivenciado. A capacidade natural da menina de ver além das limitações físicas e conectar-se com a essência das pessoas era uma lição constante para todos ao seu redor. A Fundação lançou um programa inovador de tecnologia assistiva, fornecendo equipamentos modernos e treinamento especializado para pessoas de todas as idades. Eduardo investiu na aquisição de dispositivos de leitura avançados, sistemas de navegação por áudio, aplicativos móveis especializados e tecnologias emergentes que estavam revolucionando a independência de pessoas com deficiência visual. Eduardo também estabeleceu um programa de bolsas de estudo abrangente, oferecendo suporte financeiro completo para estudantes com deficiência visual que desejavam cursar ensino superior ou programas de treinamento profissional. Ele acreditava que a educação era fundamental para quebrar ciclos de dependência e criar oportunidades reais de autonomia e sucesso profissional. A transformação pessoal de Eduardo continuava evoluindo paralelamente ao crescimento da Fundação. Ele havia desenvolvido relacionamentos mais profundos e significativos com as pessoas ao seu redor, superando décadas de isolamento emocional. Sua capacidade de ver expressões faciais, linguagem corporal e nuances visuais das interações humanas havia enriquecido dramaticamente sua compreensão das conexões interpessoais. Carla frequentemente comentava sobre como Eduardo havia se tornado uma pessoa completamente diferente, não apenas por causa de sua capacidade visual, mas por sua abertura emocional e compaixão genuína. Ela observava como ele interagia com cada pessoa que conhecia através da Fundação, dedicando tempo real e atenção pessoal a histórias individuais e necessidades específicas. Sofia continuava carregando seu frasco rosa como um amuleto especial, embora ela ainda não compreendesse completamente o papel que havia desempenhado na transformação de Eduardo. Para ela, Eduardo era simplesmente um amigo adulto especial que gostava de brincar e que havia criado um lugar maravilhoso onde crianças podiam aprender e se divertir.
Um ano após o estabelecimento da Fundação Sofia, os resultados superavam todas as expectativas iniciais de Eduardo. Mais de 200 famílias haviam sido diretamente beneficiadas pelos programas, e as iniciativas da Fundação estavam começando a influenciar políticas públicas relacionadas à inclusão e acessibilidade na cidade. Eduardo descobriu que sua transformação pessoal havia criado ondas de mudança que se estendiam muito além de sua experiência individual. O programa de integração escolar havia sido tão bem sucedido que o governo municipal decidiu expandi-lo para todas as escolas da rede pública. Crianças com deficiência visual estavam experimentando níveis de inclusão e aceitação social que eram raros apenas alguns anos antes. Sofia havia se tornado uma embaixadora natural dessas iniciativas, visitando escolas com Eduardo para falar sobre amizade e aceitação das diferenças. Eduardo havia estabelecido parcerias com universidades locais para desenvolver pesquisas sobre tecnologias assistivas e métodos de reabilitação inovadores. Sua fundação estava financiando estudos científicos que exploravam tanto abordagens convencionais quanto possibilidades mais experimentais para apoiar pessoas com diferentes tipos de deficiência visual. Dr. Henrique liderava um dos projetos de pesquisa mais ambiciosos da Fundação, investigando casos raros de recuperação visual parcial ou total que haviam sido documentados ao longo da história médica. Embora a experiência de Eduardo permanecesse cientificamente inexplicável, o estudo estava revelando padrões interessantes que poderiam eventualmente contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos. Carla havia se tornado uma figura respeitada na comunidade de famílias afetadas por deficiência visual. Ela conduzia grupos de apoio, desenvolvia materiais educacionais e servia como mentora para outras mães que estavam navegando pelos desafios de criar filhos com necessidades especiais. Sua própria jornada, desde funcionária doméstica até coordenadora de uma fundação respeitada, inspirava outras pessoas a perseguir seus próprios objetivos de crescimento pessoal e profissional. Eduardo começou a receber convites para falar em conferências internacionais sobre deficiência, inclusão social e filantropia estratégica. Suas apresentações eram sempre emocionantes, combinando sua experiência pessoal com dados concretos sobre o impacto de seus programas. Ele falava com paixão sobre a importância de ver além das limitações aparentes e reconhecer o potencial extraordinário que existe em cada pessoa. Sofia, agora com 8 anos, havia desenvolvido um interesse especial em aprender sobre diferentes tipos de deficiência e formas de apoio. Ela frequentava workshops na fundação, onde aprendia sobre linguagem de sinais, braille e outras formas de comunicação adaptadas. Eduardo observava com admiração como a curiosidade natural da menina estava se transformando em uma compreensão madura sobre diversidade e inclusão. A Fundação lançou um programa inovador de empregos assistidos, criando oportunidades de trabalho significativas para adultos com deficiência visual. Eduardo utilizou sua rede de contatos empresariais para estabelecer parcerias que ofereciam posições reais, com salários justos e oportunidades de progressão profissional. O programa demonstrava que pessoas com deficiência visual podiam contribuir valiosa e produtivamente em praticamente qualquer setor profissional. Eduardo decidiu documentar sistematicamente os métodos e resultados de seus programas, criando um modelo replicável que outras organizações poderiam adaptar em diferentes contextos geográficos e culturais. Ele queria garantir que as lições aprendidas através da Fundação Sofia pudessem beneficiar comunidades muito além de sua cidade natal. A transformação de Eduardo havia inspirado outros empresários a reavaliar suas próprias responsabilidades sociais.
Vários colegas haviam estabelecido suas próprias iniciativas filantrópicas, criando um movimento crescente de engajamento empresarial em questões sociais. Eduardo se tornou um mentor informal para outros filantropos iniciantes, compartilhando estratégias práticas para maximizar o impacto social de investimentos caritativos. Sofia continuava sendo uma fonte constante de inspiração e alegria para Eduardo. Ela havia crescido ao lado da fundação, desenvolvendo uma compreensão natural sobre compaixão e serviço aos outros que era notável para alguém tão jovem. Eduardo frequentemente a consultava sobre novas ideias, valorizando sua perspectiva inocente, mas perspicaz, sobre as necessidades das crianças que participavam dos programas. Eduardo estabeleceu um fundo permanente que garantiria a continuidade das operações da fundação indefinidamente, mesmo após sua própria vida. Ele queria garantir que o impacto positivo iniciado através de sua transformação pessoal continuaria beneficiando futuras gerações. O fundo foi estruturado de forma a permitir crescimento e adaptação contínuos dos programas conforme as necessidades sociais evoluíssem. Carla frequentemente refletia sobre a jornada extraordinária que havia vivenciado desde o dia em que Sofia tocou inocentemente os olhos de Eduardo, até o presente momento em que estava ajudando a coordenar uma organização que impactava centenas de vidas. Ela reconhecia que sua própria vida havia sido transformada tanto quanto a de Eduardo, embora de formas diferentes, mas igualmente significativas. A comunidade médica local havia começado a se referir ao caso de Eduardo como o milagre de Sofia, reconhecendo tanto o aspecto inexplicável de sua recuperação quanto o papel crucial da criança no evento. Dr. Henrique continuava estudando o caso, mas havia chegado à conclusão de que algumas experiências humanas transcendem a compreensão científica atual. E isso não diminui sua validade ou importância. Eduardo havia aprendido a aceitar que talvez nunca compreendesse completamente como ou por que sua transformação havia acontecido. Em vez de focar nas questões sem resposta, ele canalizava sua energia para maximizar o impacto positivo que podia gerar através de sua nova perspectiva e capacidades. Ele acreditava que a verdadeira medida de qualquer milagre era encontrada em suas consequências, não em suas causas. 3 anos haviam se passado desde aquele momento transformador na sala principal da mansão de Eduardo. A Fundação Sofia havia se tornado uma referência nacional em programas de apoio para pessoas com deficiência visual, e seu modelo estava sendo replicado em outras cidades e países. Eduardo havia descoberto que sua recuperação visual havia sido apenas o início de uma jornada muito maior de transformação pessoal e impacto social. Sofia, agora com 9 anos, havia se tornado uma jovem embaixadora natural da inclusão e aceitação. Ela falava regularmente em eventos da Fundação, sempre com uma simplicidade e sinceridade que tocava profundamente audiências de todas as idades. Sua perspectiva única, como a criança que havia sido o instrumento inicial da transformação de Eduardo, dava às suas palavras um peso especial e uma autenticidade irrefutável. Eduardo havia escrito e publicado sua autobiografia, intitulada Através dos Olhos de Sofia, uma jornada de trevas para a luz. O livro se tornou um best-seller internacional, não apenas por causa da natureza extraordinária de sua história pessoal, mas pela forma inspiradora como ele havia canalizado sua experiência para criar mudanças positivas na vida de outras pessoas. Todos os royalties do livro eram destinados diretamente para a expansão dos programas da Fundação. Carla havia completado sua formação universitária em serviço social, financiada integralmente pela Fundação como parte de um programa de desenvolvimento profissional para funcionários. Ela agora liderava o Departamento de Desenvolvimento Familiar da organização,
supervisionando uma equipe de profissionais que apoiavam centenas de famílias anualmente. Sua própria jornada de crescimento pessoal e profissional se tornou um exemplo inspirador para outras pessoas em situações similares. Dr. Henrique havia publicado vários artigos médicos sobre o caso de Eduardo, sempre com sua permissão e preservando sua privacidade quando necessário. Embora a comunidade científica ainda não tivesse encontrado uma explicação convencional para sua recuperação, o caso havia estimulado novas pesquisas sobre neuroplasticidade, recuperação sensorial e a interação entre fatores psicológicos e físicos em processos de cura. A Fundação havia estabelecido um centro internacional de pesquisa que atraía cientistas e pesquisadores de todo o mundo interessados em estudar aspectos diversos da deficiência visual, reabilitação sensorial e tecnologias assistivas. Eduardo financiou laboratórios de última geração e ofereceu bolsas de pesquisa competitivas que estavam gerando descobertas genuinamente inovadoras no campo. Eduardo havia se casado com Marina, uma psicóloga especializada em reabilitação visual, que havia se juntado à equipe da Fundação 2 anos antes. Seu relacionamento havia florescido naturalmente através de sua paixão compartilhada pelo trabalho que desenvolviam e sua compreensão mútua dos desafios e alegrias associados à deficiência visual. Marina havia trabalhado com pessoas cegas e com baixa visão durante toda a sua carreira, e sua expertise profissional se combinava perfeitamente com a experiência vivida de Eduardo. Sofia havia desenvolvido uma amizade especial com Marina, vendo nela uma figura materna adicional que complementava o carinho de Carla. A criança frequentemente brincava de ser consultora da Fundação, oferecendo sugestões criativas para novos programas e atividades que poderiam beneficiar outras crianças. Suas ideias eram frequentemente surpreendentemente práticas e inovadoras. Eduardo e Marina haviam adotado 2 crianças com deficiência visual, ampliando sua família de forma que refletia seus valores e compromissos profissionais. Eles queriam demonstrar na prática que a deficiência visual não impedia a criação de famílias amorosas e bem-sucedidas. Suas crianças cresciam em um ambiente onde a diversidade era celebrada e onde tinham acesso aos melhores recursos e oportunidades disponíveis. A Fundação havia lançado um programa internacional de intercâmbio que permitia que jovens com deficiência visual viajassem para diferentes países para estudar, trabalhar e desenvolver uma perspectiva global sobre suas possibilidades futuras. O programa estava quebrando barreiras geográficas e culturais, criando uma rede internacional de jovens líderes que retornavam para suas comunidades com novas ideias e inspirações. Eduardo frequentemente refletia sobre como sua vida havia mudado completamente desde aquele momento em que Sofia havia tocado seus olhos com curiosidade inocente. Ele reconhecia que a recuperação de sua visão havia sido apenas o catalisador para transformações muito mais profundas em sua perspectiva sobre propósito, relacionamentos e responsabilidade social. Sofia ainda carregava ocasionalmente seu frasco rosa, embora agora ela compreendesse melhor o papel especial que havia desempenhado na vida de Eduardo. Ela havia se tornado uma criança sábia e compassiva, com uma compreensão madura sobre a importância de ajudar outras pessoas e usar qualquer talento ou oportunidade especial para beneficiar a comunidade. Carla frequentemente observava sua filha com orgulho e admiração, reconhecendo que Sofia havia crescido em circunstâncias extraordinárias que haviam moldado seu caráter de formas únicas e positivas. A menina havia aprendido desde muito cedo sobre a importância da compaixão, inclusão e serviço aos outros, lições que certamente a guiariam pelo resto de sua vida.
Eduardo havia estabelecido um programa de mentoria que conectava empresários bem-sucedidos com jovens adultos com deficiência visual que estavam iniciando suas carreiras profissionais. O programa criava relacionamentos duradouros que ofereciam não apenas orientação prática, mas também redes de contatos valiosas e oportunidades de negócios reais. A transformação de Eduardo havia inspirado mudanças legislativas locais relacionadas à acessibilidade e inclusão no local de trabalho. Ele havia testemunhado perante comissões governamentais, usado sua influência empresarial para promover políticas progressivas e financiado campanhas educacionais que aumentavam a conscientização pública sobre questões relacionadas à deficiência visual. Dr. Henrique havia se tornado um defensor vocal da abordagem holística para tratamento e reabilitação de pessoas com deficiência visual, integrando considerações médicas, psicológicas, sociais e espirituais em seus programas de tratamento. A experiência com Eduardo havia expandido sua compreensão sobre os múltiplos fatores que influenciam processos de cura e adaptação. 5 anos haviam se passado desde aquele momento mágico que transformou não apenas a vida de Eduardo, mas criou ondas de mudança que continuavam se expandindo por comunidades inteiras. Eduardo, agora com 41 anos, estava sentado na mesma sala onde tudo havia começado, mas o ambiente ao seu redor refletia uma vida completamente transformada. A mansão, antes silenciosa e isolada, agora vibrava regularmente com risadas de crianças, conversas animadas e o movimento constante de pessoas trabalhando juntas por causas maiores. Sofia, agora com 11 anos, havia se tornado uma jovem extraordinária cuja sabedoria e compaixão inspiravam adultos ao seu redor. Ela havia desenvolvido seu próprio projeto dentro da fundação, um programa de apoio emocional entre pares, onde crianças com diferentes tipos de deficiência se ajudavam mutuamente através de amizade e compreensão compartilhada. Sua capacidade natural de conectar pessoas e criar ambientes de aceitação havia se manifestado em iniciativas concretas que beneficiavam dezenas de crianças anualmente. Eduardo observava Sofia organizando uma pequena reunião com outras crianças participantes dos programas da Fundação, coordenando atividades com uma naturalidade e liderança que o enchiam de orgulho e admiração. A menina que havia sido o instrumento de sua transformação havia crescido para se tornar uma força transformadora por direito próprio, multiplicando o impacto daquele momento inicial de forma exponencial. Carla, agora formada e estabelecida profissionalmente, havia se tornado uma figura respeitada nacionalmente no campo do serviço social relacionado à deficiência. Ela frequentemente viajava para conferências e universidades, compartilhando metodologias desenvolvidas através da Fundação Sofia e mentorizando outros profissionais. Sua própria jornada de crescimento continuava servindo como inspiração para pessoas que enfrentavam circunstâncias desafiadoras. Marina e Eduardo haviam construído uma família amorosa e dinâmica, que incluía suas 2 crianças adotivas, além de Sofia, que havia se tornado praticamente uma filha para eles. Sua casa havia se tornado um exemplo vivo de como o amor, recursos adequados e oportunidades iguais podiam criar ambientes onde pessoas com deficiência prosperavam completamente. Doutor Henrique havia estabelecido uma clínica especializada em abordagens integradas para deficiência visual, combinando tratamentos médicos convencionais com terapias holísticas, apoio psicológico e recursos sociais abrangentes. Sua própria prática médica havia sido transformada pela experiência com Eduardo, levando-o a reconhecer dimensões da cura que transcendiam protocolos médicos tradicionais. A Fundação Sofia havia se expandido para operar em 15 países, mantendo sempre seus princípios fundamentais de dignidade, inclusão e empoderamento.
Cada nova localização adaptava os programas básicos às necessidades culturais e sociais específicas de suas comunidades, mas mantinha o espírito de transformação positiva que havia sido inspirado pela experiência original de Eduardo. Eduardo havia recebido reconhecimentos internacionais por seu trabalho filantrópico, incluindo prêmios das Nações Unidas e de organizações mundiais de direitos humanos. Mas para ele, a verdadeira medida de sucesso continuava sendo as histórias individuais de transformação que testemunhava diariamente através do trabalho da Fundação. Sofia ainda ocasionalmente carregava seu frasco rosa, que havia se tornado um símbolo reconhecido da Fundação. A criança agora compreendia completamente o papel que havia desempenhado, mas mantinha uma humildade natural sobre sua contribuição. Ela frequentemente dizia que havia sido apenas a pessoa certa no lugar certo na hora certa, demonstrando uma sabedoria surpreendente sobre como momentos aparentemente pequenos podem criar mudanças monumentais. Eduardo frequentemente refletia sobre como sua vida havia encontrado propósito através da perda e recuperação da visão. Ele reconhecia que seus anos de cegueira não haviam sido um obstáculo a ser superado, mas uma preparação essencial para a missão que agora abraçava completamente. Sua experiência de vida com deficiência visual o tornava um defensor mais eficaz e um líder mais compreensivo. A história de Eduardo havia sido documentada em múltiplos formatos: livros, documentários, artigos acadêmicos e apresentações educacionais. Mas ele sempre insistia que o foco deveria permanecer nas possibilidades futuras, em vez do passado extraordinário. Sua mensagem consistente era que cada pessoa possui potencial único para criar mudanças positivas, independentemente de suas circunstâncias aparentes. Carla observava frequentemente como Sofia havia crescido rodeada por exemplos de superação, compaixão e serviço comunitário. A menina havia desenvolvido valores sólidos e uma perspectiva de vida focada em contribuir para o bem-estar dos outros. Carla sabia que sua filha cresceria para se tornar uma líder em qualquer campo que escolhesse, armada com experiências e princípios que a guiariam em direção ao impacto positivo. Dr. Henrique continuava estudando casos similares ao de Eduardo, embora nenhum tivesse se manifestado com a mesma dramaticidade. Ele havia chegado à conclusão pessoal de que alguns eventos transcendem explicação científica atual e que reconhecer esses limites não diminui o valor da ciência, mas simplesmente acknowledge a complexidade extraordinária da experiência humana. Eduardo, Marina, Sofia e toda a equipe da Fundação haviam criado uma comunidade estendida que demonstrava diariamente o poder da inclusão, aceitação e apoio mútuo. Eles provavam que quando pessoas com diferentes habilidades e perspectivas trabalhavam juntas com propósito compartilhado, os resultados superavam qualquer coisa que indivíduos poderiam alcançar isoladamente. Naquela tarde especial, 5 anos depois, Eduardo se sentou no mesmo sofá onde sua vida havia sido transformada, cercado por Sofia, Marina, Carla e várias das crianças que participavam dos programas da Fundação. Eles estavam celebrando o 50º aniversário da Fundação e planejando expansões futuras que levariam seus programas para comunidades ainda mais necessitadas. Sofia se aproximou de Eduardo com seu frasco rosa na mão, agora decorado com adesivos e desenhos que representavam todas as crianças que haviam sido ajudadas pelos programas da Fundação. Ela sorriu e disse suavemente que, embora não compreendesse como havia acontecido, ela sabia que aquele momento havia sido apenas o início de algo muito maior que continuaria crescendo e ajudando pessoas por muitos anos. Eduardo abraçou Sofia, olhando ao redor da sala cheia de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas positivamente pela onda de transformação que havia começado com um simples toque de curiosidade infantil.
Ele sabia que o verdadeiro milagre não havia sido sua recuperação visual, mas a descoberta de que cada pessoa possui a capacidade de ser um instrumento de transformação positiva na vida dos outros. E naquele momento, cercado por sua família escolhida e comunidade criada, Eduardo Monteiro compreendeu que havia encontrado não apenas sua visão, mas seu verdadeiro propósito de vida. Uma história que nos lembra que os maiores milagres acontecem quando abrimos nossos corações para servir aos outros e que, às vezes, as transformações mais extraordinárias começam com os gestos mais simples de uma criança inocente. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.